Resumo para a V1 de Introdução à Psicologia. 1. Psicologia e senso comum. A psicologia enquanto ciência se diferencia fundamentalmente do senso comum ou conhecimento empírico. Senso comum é o conhecimento popular, superficial e assistemático, adquirido através da experiência cotidiana, tradições e cultura. É valorativo influenciado por emoções e opiniões pessoais, reflexivo de forma não crítica e falível. Exemplo: usar termos como neurótico ou complexado no dia a dia, sem um rigor conceitual da teoria psicológica. O chá que a avó oferece para a dor de estômago funciona, mas ela não conhece os princípios ativos da planta. Psicologia científica é um corpo de conhecimentos obtido de maneira programada, sistemática e controlada, utilizando um método específico. Busca a objetividade, utilizando uma linguagem rigorosa e precisa. Suas descobertas são verificáveis, podem ser testadas e falíveis abertas a correções e novas descobertas, sendo, portanto, um conhecimento aproximadamente exato e em constante construção. A ciência parte da realidade cotidiana a senso comum para transformá-la em objeto de investigação, e o conhecimento científico, por sua vez, é frequentemente apropriado e simplificado pelo senso comum. 2. Origem da psicologia e a ruptura com as ciências naturais. A psicologia surgiu como um ramo da filosofia, mas se estabeleceu como ciência independente no final do século XIX. Raízes filosóficas: filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles já investigavam a natureza da alma, psique e da mente. A discussão sobre o dualismo mente-corpo, iniciada por Platão e aprofundada por Descartes, foi central para o desenvolvimento do pensamento psicológico. O nascimento da psicologia científica. O marco histórico da psicologia como ciência é a fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental por Wilhelm Wundt, em Leipzig, Alemanha, em 1879. A ruptura com a filosofia e as ciências naturais da época se deu pela definição de um objeto de estudo e um método próprio. Objeto: para Wundt, o objeto era a experiência consciente imediatos. Processos mentais. Método: Wundt utilizou a introspecção controlada e sistemática. O objetivo era decompor a consciência em seus elementos mais básicos, sensações e sentimentos, de forma análoga à química que decompunha substâncias. Essa abordagem rompeu com a pura especulação filosófica ao introduzir a medição e a experimentação no estudo dos fenômenos mentais, alinhando-se ao positivismo e ao rigor científico que dominavam o período. 3. Behaviorismo: objeto e método. O behaviorismo ou comportamentalismo foi uma das principais forças da psicologia no século XX, surgindo como uma crítica às abordagens mentalistas como o estruturalismo, que considerava subjetivas objeto de estudo comportamento observável, mensurável e controlável. O behaviorismo radical de B.F. Skinner não nega a existência de eventos internos, pensamentos, sentimentos, mas os considera também como comportamentos. Comportamentos encobertos que não podem ser o foco principal da ciência por não serem diretamente observáveis. Método: a experimentação. O foco está em identificar as leis que regem a relação entre os estímulos do ambiente e as respostas emitidas pelo organismo. Condicionamento clássico ou respondente associado a Pavlov e Watson explica como uma resposta involuntária reflexa pode ser eliciada por um estímulo previamente neutro. Eis o cão que saliva ao ouvir o sino. É a base da teoria SR estímulo-resposta. Condicionamento operante desenvolvido por Skinner foca em como as consequências de um comportamento voluntário afetam a probabilidade de ele ocorrer novamente. Comportamentos seguidos por reforço-recompensa tendem a aumentar em frequência, enquanto os seguidos por punição ou extinção tendem a diminuir. 4. Características do conhecimento científico. O conhecimento científico possui características que o distinguem de outras formas de saber religioso, filosófico,
senso comum. Real factual lida com ocorrências e fatos da realidade. Sistemático é um saber ordenado e logicamente conectado, formando um sistema de ideias. Verificável, as hipóteses e teorias devem poder ser comprovadas ou refutadas por meio da experimentação e observação. Falível, nenhuma teoria científica é absoluta ou definitiva. Está sempre sujeita a ser revisada ou substituída por novas descobertas. Aproximadamente exato busca a exatidão, mas como é falível, suas conclusões são consideradas leis ou teorias provisórias. Objetivo procura afastar a subjetividade e as opiniões pessoais do pesquisador, para descrever a realidade como ela é. 5. O que é personalidade? Definição: personalidade refere-se a um padrão relativamente estável e distintivo de pensamentos, sentimentos e comportamentos que caracterizam um indivíduo e suas interações com o mundo. É a organização dinâmica dos sistemas psicofísicos que determinam a forma única de um indivíduo se ajustar ao seu ambiente. Abordagens de estudo. Nomotética busca estabelecer leis e princípios gerais aplicáveis a todas as pessoas. Utiliza métodos quantitativos, como testes e questionários em grandes amostras, para identificar traços comuns de personalidade e teoria dos 5 grandes fatores Big Five. Ideográfica foca na singularidade do indivíduo, estudando de forma intensiva e aprofundada. Utiliza métodos qualitativos, como o estudo de caso clínico, para compreender a complexidade de uma pessoa específica. Eis a psicanálise de Freud. 6. Funções executivas. As funções executivas são um conjunto de habilidades cognitivas de alta ordem que nos permitem controlar e regular nossos pensamentos, emoções e ações para atingir objetivos. Elas são cruciais para a aprendizagem, a resolução de problemas e a adaptação social. Os documentos mencionam sua avaliação por meio de testes como o VICIV. As principais funções executivas incluem memória operacional ou de trabalho, habilidade de manter e manipular informações na mente por um curto período. Controle inibitório, capacidade de controlar impulsos, ignorar distrações e resistir a tentações. Flexibilidade cognitiva, habilidade de mudar de perspectiva, adaptar-se a novas regras e pensar de forma criativa. 7. Método de consentimento em pesquisas. A ética é um pilar da pesquisa científica, especialmente quando envolve seres humanos. O principal instrumento para garantir essa ética é o processo de consentimento. Consentimento livre e esclarecido é o processo pelo qual um pesquisador garante que um voluntário concorda em participar de uma pesquisa de forma autônoma, consciente e voluntária. Termo de consentimento livre e esclarecido (TCL) é o documento que formaliza esse processo. Ele deve ser escrito em linguagem clara e acessível, e deve conter os objetivos e procedimentos da pesquisa, os possíveis riscos e desconfortos, os benefícios esperados para o participante ou para a sociedade, a garantia de sigilo e anonimato, a informação de que o participante pode desistir a qualquer momento, sem nenhum tipo de penalidade. Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) no Brasil. Toda pesquisa com seres humanos deve ser previamente aprovada por um CEP, um órgão que avalia se o projeto atende a todas as exigências éticas para proteger os participantes. 8. Princípio dos 3 Rs. Este princípio foi criado para guiar a ética na pesquisa com animais, visando um tratamento mais humanitário. Os 3 Rs são: 1. Replacement, substituição sempre que possível, substituir o uso de animais por métodos alternativos, como culturas de células, simulações em computador ou estudos com voluntários humanos. 2. Reduction, redução, reduzir o número de animais utilizados ao mínimo necessário para obter resultados estatisticamente válidos, sem comprometer a qualidade da pesquisa. 3. Refinement, aperfeiçoamento, aperfeiçoar os métodos e procedimentos para minimizar a dor,
o sofrimento e o estresse dos animais, melhorando seu bem-estar. Ao longo de todo o experimento alojamento, manejo, analgesia, etc.